Boa noite. Boa noite. A polícia do Rio prende um sequestrador que feriu 2 pessoas e fez 16 reféns num ônibus. Em Goiânia, uma obra pública para a Copa de 2014 ainda não terminou. O primeiro-ministro do Haiti renuncia ao cargo em meio ao caos. Parte da ilha de Chipre, uma remessa de ajuda para a faixa de Gaza pelo mar. No Rio Grande do Norte, bordadeiras criam os uniformes do Brasil para a abertura dos Jogos Olímpicos. A inflação acelera em fevereiro e surpreende os economistas. O Jornal Nacional está começando. Em fevereiro, a inflação oficial do Brasil foi de 0,83%. Isso surpreendeu os economistas. Eles previam que seria menor. Foi quase o dobro da inflação de janeiro. Mas ainda assim, foi o menor IPCA para o mês desde fevereiro de 2020. No segundo mês do ano, os custos com educação subiram em média 4,98%, por causa principalmente do aumento das mensalidades. A alta de 0,95% dos alimentos também pressionou os preços das refeições, dentro e fora de casa. A tradicional mistura de arroz, feijão, batata, salada, ovo e bife é uma opção nutritiva para quem come fora sem gastar muito. Mas os preços sofreram aumento e desta vez não foi culpa do contrafilé e nem da alcatra, que no último ano registraram, em média, queda de mais de 8%. Com a carne mais em conta, o que está deixando o prato mais caro é a batata. Só no último mês, o preço subiu quase 7%. Isso fez os comerciantes reajustarem o valor da refeição que os brasileiros tanto gostam. Neste restaurante de Goiânia, o valor do PF passou de R$20 para R$23. Eu tive que fazer, porque o preço da batata está muito alto. Em um ano, o quilo da batata registrou alta de quase 43%. O calor forte e o excesso de chuva prejudicaram a colheita. Para manter os clientes do restaurante em Santa Rosa, no Noroeste Gaúcho, a Roseli tenta uma estratégia. A gente vai atrás de promoção, né? Só que não tem como substituir a tradicional batatinha frita, né? Nos mercados de Belo Horizonte e Campo Grande, tá difícil encontrar promoção. Nossa, tá um absurdo, né? A antiga comprava batata R$2, R$3 o quilo, hoje a gente pagando quase R$10 na batata. É uma inflação absurda. Nas feiras do Rio de Janeiro, os preços também estão nas alturas. O segundo item que mais pesa no prato feito é o arroz. Em 12 meses, a alta é de mais de 30%. Um problema para Renata. Está muito difícil mesmo segurar. Quando a gente aumenta um pouco, os clientes não gostam muito, né? André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, ressalta que a alimentação fora de casa também tem pressionado o IPCA. Isso pode ser um pouco em função da própria demanda. A gente está vendo aí a economia crescendo, a taxa de desemprego diminuindo. Então, isso vai fornecendo mais fôlego, né, para as pessoas consumirem fora de casa, né? E isso pode, sim, puxar aumentos dessa categoria aí de refeições fora de casa. É muito complicado. O arroz subiu, o feijão subiu, a batata subiu, o ovo subiu. Não tem como. No centro-oeste do Brasil, agricultores estão preocupados. As lavouras estão ameaçadas pela infestação de pragas. Tiago está terminando a colheita de soja com uma produtividade menor que a planejada. Faltou chuva no começo, né? A gente depende das chuvas, a gente depende do clima, sol, umidade. O desequilíbrio é um convite para visitantes indesejados. Esse ano, o percevejo barriga verde, que é uma praga mais típica do milho. Ele veio com bastante pressão na soja e a gente apanhou dele esse ano um pouco. Ele consegue matar o grão. Em Cáceres, município com maior número de cabeças de gado do estado, lagartas atacaram a pastagem dos animais. Nunca tivemos infestação de lagarta tão alta como agora. E foi uma sequência. Veio a lagarta, deu uma chuva grande, sumiu a lagarta, daí 15 dias tinha muito mais lagarta. Nós estamos vivendo um período, né,
de desequilíbrio ambiental, causado principalmente pelo fogo no Pantanal. Dada essa irregularidade que nós estamos tendo, né, de regime pluviométrico, os pecuaristas sentiram a necessidade, né, de produzir o alimento de forma estratégica para a época da seca, né? Então, assim, cresceu muito a produção de milho. E como o milho também é uma gramínea, né, essa mesma praga pega o milho e pega também as pastagens. As condições climáticas são o principal motivo de queda na estimativa da próxima safra brasileira de grãos, divulgada hoje pela Conab. A Companhia Nacional de Abastecimento calcula que a produção chegue perto dos 300 milhões de toneladas, 7,6% menor em relação à safra anterior. Ainda assim, se esta estimativa se confirmar, será a segunda maior safra da série histórica da Conab, iniciada na década de 1970. Mato Grosso é o estado com maior produção de grãos no país e hoje 44 municípios estão em emergência por causa da estiagem prolongada. Segundo o professor Rodrigo Marques, da Universidade Federal de Mato Grosso, as mudanças climáticas estão cada vez mais rápidas. Está muito mais difícil nós prevermos as ondas de calor, porque elas têm ocorrido com uma frequência cada vez maior e, sobretudo, quando nós temos ações humanas que fazem uma situação climática extremamente complicada se agravar ainda mais, que é o nosso caso aqui das queimadas, que sempre são criminosas. A Eliana vai contar pra gente o que esperar do tempo amanhã. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. No Centro-Oeste, a expectativa é de pouca chuva e muito calor até o fim do mês. E de abril a agosto é o período mais seco do ano. Só a partir de setembro volta a chover mais e mesmo assim de forma irregular. A situação tende a ficar mais estável lá para novembro. É o que mostram os modelos meteorológicos por enquanto. Nessa semana, as nuvens de chuva têm se concentrado principalmente no norte e no nordeste. Na metade sul do país, o tempo está mais firme e seco, o que ajuda a esquentar. Amanhã em São Paulo, a máxima prevista é de 32 graus. No Rio de Janeiro, 33. Menos do que em Porto Alegre, com 35. E Boa Vista pode ser a capital mais quente, com 38 graus. Curitiba é a única com frio de manhã, 15 graus. À tarde faz calor do mesmo jeito, 29. O sol predomina na maior parte da região sul, em grande parte de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Minas e de Mato Grosso do Sul e até o Pantanal. Também no norte de Roraima e no interior da Bahia. Enquanto as pancadas de chuva podem ser fortes no sul de Mato Grosso, no oeste do Amazonas, no leste do Pará e do Amapá, incluindo Macapá, Manaus, Belém e Cuiabá. Os termômetros chegam aos 29, 32, 33 e 35 graus. Já os temporais, mais intensos, devem atingir principalmente a divisa de Minas com o norte de Goiás, o sul do Tocantins e esta área do Maranhão a Sergipe. Em Aracaju, 32 graus. Em Maceió, João Pessoa, Natal e Fortaleza, 30. Em São Luís e no Recife, 29. Em Brasília, 27. Todas têm possibilidade de fortes pancadas de chuva. Teresina também. Inclusive, é onde estão previstos os maiores volumes de chuva nos próximos dias. Até domingo, 190 milímetros, mais da metade da média de março em apenas 5 dias. Sobre a onda de calor, nossos meteorologistas atualizaram as informações. Ela pode se estender até o fim do verão. Inicialmente, iria até sexta-feira, nesta parte vermelha do mapa, no sul e no centro-oeste. Agora, tudo indica que irá até quarta-feira da semana que vem, quando termina o verão, e incluindo o sudeste. As temperaturas devem ficar pelo menos 5 graus acima da média. Até amanhã, Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Boa noite. A Receita Federal liberou hoje o download do programa do Imposto de Renda e tem novidades na declaração de pagamento de pensão alimentícia e das doações. O Célio faz doações para uma instituição que cuida de crianças com câncer em Contagem, na região metropolitana de BH. E poderia abater no imposto de renda, mas... Eu não posso colocar as doações que você fez referência a 2023... porque você não tem os comprovantes. A base de cálculo do imposto de renda é o valor usado para mapear os rendimentos tributáveis do contribuinte. Na declaração anual do imposto de renda, é possível fazer deduções, ou seja,
incluir algumas despesas legais que podem proporcionar a redução na carga tributária. Este ano, 2 programas retornaram: o PRONAM, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, e o PRONAS, Programa de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. A redução na base de cálculo é de 1%. O Célio já vai se programar. Eu vou pegar os recibos das doações que eu já faço há um bom tempo, né? E no exercício do ano que vem nós já vamos estar incluindo essas doações que eu faço aí para essa instituição. A doação feita para empresas que incentivam a cadeia produtiva de reciclagem também entrou para a lista de itens que podem reduzir o valor do imposto devido. Pessoas físicas podem abater até 6% e jurídicas até 1%. A Receita mudou outras regras. Até o ano passado, todos que tinham bens ou direitos acima de R$300 mil eram obrigados a informar na declaração. Agora, só quem tem valores superiores a R$800 mil. A Receita aumentou o limite de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, de R$40 mil para R$200 mil. Alguns exemplos: lucros distribuídos pelas empresas aos funcionários, rendimentos de caderneta de poupança ou de seguros. Quem declara a pensão alimentícia precisa ficar atento. Neste ano é obrigatório informar, além do CPF e da data de nascimento do beneficiado, o valor estipulado em decisão judicial ou o que foi formalizado no cartório. A Receita quer evitar fraudes com a dedução de valores fictícios. Se ele tem uma dedução no holerite dele referente à pensão alimentícia, a empresa certamente tem essa informação, porque ela depende disso para ver questões de percentuais. Então, a empresa consegue isso para ele. O prazo de envio começa em 15 de março e vai até 31 de maio. O programa está cada vez mais autoexplicativo. Hoje, 75% das pessoas que estão declarando, né, já podem fazer a declaração pré-preenchida. E essas informações, inclusive, estarão nessa declaração. Puxando a declaração pré-preenchida, todas essas informações vão vir prontas, né, só fazer a conferência e fazer a transmissão. A seguir, com o país dominado pelas gangues, o primeiro-ministro do Haiti renuncia. Em Goiás, uma obra pública de 2015 ainda não terminou. O governo anunciou hoje que pretende fazer um rodízio de integrantes dos conselhos administrativos de empresas estatais. Em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro foi questionado sobre mudanças nas cadeiras do governo nos conselhos de estatais e o que está sendo tratado com o presidente Lula. Vai ser apresentada a ele a relação de quem está hoje e, eventualmente, quem ele gostaria de substituir ou remanejar uma pessoa para outro conselho. Esse rodízio também nós vamos fazer em outros lugares. Rodízio de pessoas de um conselho para outro. Até para oxigenar os conselhos das estatais, a gente vai fazer com algumas pessoas esse rodízio. Não é exclusivo do Conselho da Petrobras, nós haveremos fazer esse rodízio em outros conselhos também. Foi nessa reunião ontem que o presidente Lula decidiu dar ao Ministério da Fazenda uma vaga no Conselho da Petrobras. Como principal acionista, o governo ocupa 6 das 11 cadeiras no Conselho. O ministro Fernando Haddad deve indicar seu secretário executivo adjunto, Rafael Dubé, para substituir o engenheiro eletrônico Sérgio Rezende no Conselho de Administração da Petrobras. Essa movimentação vem em meio à crise provocada pela decisão da Petrobras, quinta passada, de não pagar dividendos extraordinários aos acionistas. Houve um racha na estatal e no governo, além da perda bilionária no valor de mercado. A sinalização dada pelo governo de que pode rediscutir o pagamento dos dividendos melhorou a expectativa do mercado. Depois de 2 dias em queda, as ações da Petrobras fecharam em alta de mais de 3%. E agora, a sinalização de interferência política veio em outra empresa, onde o governo tem participação por meio da Previ e uma Golden Share que dá poder de veto na ex-estatal. Provocou reação.
O conselheiro de administração da Vale, José Luciano Duarte Penido, renunciou ao cargo por discordar do processo de sucessão da presidência da empresa. Numa carta endereçada ao presidente do Conselho de Administração, Daniel Steiler, Penido afirma: o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. Hoje, em nota, o Conselho de Administração da Vale disse que, no que tange ao processo de definição do presidente da companhia, que sua atuação está rigorosamente em conformidade com o Estatuto Social da Vale, o regimento interno do órgão e políticas corporativas. O governo Lula ensaiou emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, no comando da companhia. Os acionistas reagiram mal, o que fez o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negar a pretensão em janeiro. Ainda assim, há receio de investidores em que Lula insista em alguém alinhado ao governo. A avaliação de especialistas como Gabriel Leal de Barros é de que o projeto de interferência do governo é um erro. Você tem muitas disputas políticas que acabam passando por cima dessa racionalidade econômica. Isso cria uma insegurança jurídica e muda a regra do jogo, uma interferência como essa que é muito danosa para o governo no médio prazo. No final das contas, acaba afastando investimento por conta dessa interferência. Então, assim, o saldo líquido não é positivo. Uma obra que foi planejada para melhorar o trânsito de Goiânia está se arrastando há 9 anos sem conclusão. O BRT, sigla em inglês para Trânsito Rápido de Ônibus, começou a ser construída em 2015 para facilitar a vida de cerca de 200 mil passageiros de Goiânia. Era para ter sido entregue em 2017, mas até agora o que se vê são canteiros de obras. É um absurdo, né? Porque o dinheiro foi gasto, né? São quase 23 quilômetros de um corredor exclusivo de ônibus que ligaria a capital de norte a sul, com 36 estações de embarque e 6 terminais de integração. O projeto foi anunciado com a promessa de uma pista exclusiva que permite ao ônibus desenvolver uma velocidade maior, cerca de 26 quilômetros por hora, já que não precisa dividir espaço com carros, motos e caminhões. E assim é possível diminuir o tempo da viagem em até 40%. Mas sem a conclusão do BRT, o passageiro ainda não pode desfrutar deste benefício. Prejuízo também para o comércio. Com a interdição de ruas, os clientes sumiram das regiões em obras. Resultado, o Kellyson fechou a loja. A pessoa acha difícil, aí vai procurar outro local mais fácil. São cerca de mais de 600 lojas fechadas só no corredor do BRT. Então, assim, é uma influência muito grande, é um prejuízo muito grande. Pelo novo cronograma, um trecho de 18 quilômetros será entregue este mês. Mas os ônibus só devem começar a circular em julho. Os outros 5 quilômetros do projeto original ainda estão em fase de licitação. Segundo a Prefeitura, o BRT de Goiânia foi orçado em 242 milhões de reais. Mas depois de 17 aditivos no contrato, a estimativa é que passe dos 400 milhões. Essa obra concepção lá em 2015, essa obra já era para ter sido entregue aí há 3, 4 anos atrás, vamos dizer assim. Mas infelizmente essa obra teve vários problemas no projeto. Tivemos problemas também na área ambiental, tivemos problema do próprio IFAM, que essa obra passa onde tem um tombamento, e isso atrasou a obra em muitas situações. Além da pandemia, onde faltamos insumos, faltamos também mão de obra, e isso, consequentemente, fez com que essa obra possa atrasar. Enquanto isso, os passageiros são obrigados a dividir abrigos apertados ou enfrentar o sol forte ou a chuva. Demora, muitas das vezes a gente fica muito tempo no ponto de ônibus, né? Se tivesse o BRT já funcionando, como seria? Ótimo. Nossa, era um alívio para nós. Não ia ter essa desculpa de ônibus atrasar, de ônibus fazer uma rota diferente. Você deve ter notado, mas eu vou fazer a correção mesmo assim. Na abertura do Jornal Nacional, nós dissemos que essa obra deveria ter ficado pronta na Copa de 2014.
Mas foi um erro, né? Ela só começou no ano seguinte. Um incêndio ontem à noite atingiu a casa de praia do recém-eleito presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. E a polícia vê indícios de ação criminosa. O incêndio começou no início da noite. Além da casa de Antônio Rueda, o fogo atingiu a casa ao lado, que pertence à irmã dele, Maria Emília de Rueda, tesoureira do União Brasil. Os dois imóveis ficam num condomínio de luxo em Ipojuca, litoral de Pernambuco, e estavam vazios. Antônio Rueda está viajando com a família para o exterior. Por volta das 10 horas da manhã, equipes da Polícia Científica chegaram ao condomínio. Eles realizaram uma perícia nas casas atingidas pelo incêndio. Os peritos fizeram a vistoria com a ajuda de um drone. 2 delegados e um engenheiro contratado pela família de Rueda acompanharam o trabalho. O resultado da perícia deve sair entre 10 e 30 dias. Antes da conclusão da polícia, em uma entrevista em Brasília, o advogado de Rueda levantou suspeita contra um adversário político dele. Desde o dia 26 de fevereiro passado, uma série de ameaças têm sido perpetradas por parte do deputado Luciano Bivar contra Antônio Rueda. Isso se inicia com ameaças que se repetem e agora, ao que tudo sugere, eu não posso afirmar categoricamente, mas há esses 2 incêndios ontem que escalam gravemente essa crise que se instalou. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, também acusou Luciano Bivar e usou as redes sociais para cobrar investigação rigorosa. Praticamente ao mesmo tempo em que o advogado de Rueda dava a entrevista, Luciano Bivar também falava com a imprensa em Brasília. Ele negou qualquer tipo de crime. Dizer, antes de mais nada, que repudio qualquer ilação que tenha com relação a esses últimos acontecimentos, tá certo? Isso é fruto de uma represália em função de denúncias que estamos apresentando hoje ao Conselho de Ética do partido. Antes de mais nada, essa minha indignação a querer imputar a nós um assunto particular que não tem nada a ver com o assunto político partidário. Antônio Rueda e Luciano Bivar já foram aliados, mas hoje são inimigos políticos. Bivar é presidente do União Brasil desde a criação do partido, em 2021. No fim de fevereiro, perdeu o cargo para Rueda, eleito por unanimidade pela executiva. Rueda ainda não tomou posse. No fim do dia, a Polícia Civil de Pernambuco disse que já começou a ouvir testemunhas e, sem citar suspeitos, afirmou que tem fortes indícios de que o incêndio foi criminoso. O Tribunal Superior Eleitoral inaugurou hoje um centro integrado para monitorar e combater as fake news nas eleições municipais de outubro. A sala fica dentro do prédio do TSE. O objetivo é agilizar a troca de informações entre órgãos públicos e plataformas de redes sociais para ações de prevenção e de correção. O primeiro-ministro do Haiti decidiu renunciar. O país está dominado por gangues. O Haiti precisa reestabelecer suas instituições democráticas, disse Ariel Henry ao declarar que vai deixar o poder assim que um governo de transição for criado. O primeiro-ministro está no território americano de Porto Rico, sem poder voltar ao país. Na semana passada, grupos armados cercaram o aeroporto internacional da capital Porto Príncipe. Ariel Henry estava na África, negociando o envio de uma missão da ONU liderada pelo Quênia para combater a violência. Mas hoje o país africano suspendeu temporariamente o envio dos primeiros 1.000 policiais, com o argumento de que não pode mandar tropas para um país sem liderança. Os Estados Unidos esperam que o Haiti forme um governo de transição em até 48 horas, com representantes de partidos políticos, do setor privado e também da sociedade civil. Esse governo vai planejar as eleições que deveriam ter sido convocadas em fevereiro. Na época, o primeiro-ministro Ariel Henry decidiu ficar no poder, o que causou protestos da população e também críticas da comunidade internacional.
Hoje, os Estados Unidos confirmaram que o atual ministro das Finanças está no comando do país de forma provisória. Para ajudar a ilha caribenha, os americanos anunciaram o envio de mais dinheiro. No total, vão liberar 300 milhões de dólares para a missão de segurança da ONU e mais de 30 milhões em ajuda humanitária. O diretor do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas explica que gangues controlam o porto e as principais vias de acesso da capital. Isso significa que a comida não chega nem por terra e nem pelo mar. Antes da crise atual, mais de 4 milhões de pessoas sofriam de fome aguda no país, quase metade da população. Segundo o Unicef, 2 em cada 3 crianças precisam de assistência. A situação no Haiti piorou depois de 2021, quando o então presidente Jovenel Moïse foi assassinado dentro de casa. As gangues ficaram ainda mais violentas, disputando territórios dentro da nação caribenha. Na semana passada, grupos armados invadiram as 2 principais penitenciárias do país e libertaram quase 4 mil presos. As ruas de Porto Príncipe foram tomadas por novos confrontos. O governo estendeu até quinta-feira um toque de recolher durante a noite. Mas, de dia, o chefe de um dos maiores cartéis do Haiti, Jimmy Barbecue, transita livremente pela capital, disparando a esmo. O Vaticano tentou hoje amenizar a controvérsia provocada por uma declaração do Papa sobre a guerra na Ucrânia. Numa entrevista publicada no sábado, Francisco declarou que a Ucrânia deveria ter a coragem da bandeira branca e negociar a paz com a Rússia. O governo da Ucrânia protestou e respondeu que o Papa deveria se dirigir ao agressor e não à vítima. Hoje, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse ao jornal italiano Corriere della Sera que o Papa defende uma solução diplomática para a guerra. Parolin não mencionou a Rússia, mas disse que a primeira condição para um cessar-fogo seria pôr um fim à agressão. A primeira remessa de ajuda humanitária para a faixa de Gaza por mar partiu hoje da ilha de Chipre. Nas areias de Gaza, palestinos esperam, agora voltados para o mar Mediterrâneo. O navio cedido pela ONG espanhola Open Arms partiu hoje do Chipre rebocando uma barca com 200 toneladas de alimentos para Gaza, numa missão financiada pelos Emirados Árabes Unidos. A rota entre Chipre e Gaza tem 390 quilômetros, mas a viagem deve durar 2 dias por causa da baixa velocidade do navio. Para receber carregamento, a organização humanitária World Central Kitchen está construindo um pier provisório usando destroços da guerra em Gaza. Este porto vai facilitar o processo da entrega de ajuda para as pessoas que precisam mais, diz Ali. As pessoas estão precisando desesperadamente. O envio de ajuda por navios de forma mais regular só deve ser possível depois da chegada de um navio americano que vai construir uma plataforma prometida pelo presidente americano Joe Biden. Mas essa segunda obra, segundo o Pentágono, pode levar até 2 meses. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que vai trabalhar para que mais navios levem ajuda para Gaza. Mais ajuda foi lançada de aviões por Estados Unidos e Jordânia. E o Programa Mundial de Alimentos comemorou a entrega de comida para 25 mil pessoas na cidade de Gaza hoje. O primeiro comboio de sucesso desde 20 de fevereiro. A seguir, a prisão do sequestrador de um ônibus no Rio. Os uniformes dos brasileiros na abertura das Olimpíadas. A polícia do Rio prendeu um homem armado que sequestrou um ônibus e fez 16 reféns na maior rodoviária do Rio de Janeiro. 2 passageiros ficaram feridos, um deles em estado grave. Por volta das 3 da tarde, tiros na maior rodoviária do Rio de Janeiro. Ai, o tiro, cara, vem! Esse vídeo gravado pelo circuito interno da rodoviária mostra o desespero de quem estava no terminal durante os disparos. A gente ia embarcar exatamente no horário que começou. E todo mundo correndo, atropelando todo mundo.
e voltamos. Foi feia a coisa, foi assustador, desesperador. Eu tinha acabado de chegar e a menina falou, olha, cuidado que tá tendo tiroteio, e a gente ouviu o segundo tiroteio. E aí ela desesperada e é isso, tá todo mundo com medo, eu com criança pequena. Um ônibus com 16 reféns havia sido sequestrado, entre eles idosos e uma criança. Nessa imagem é possível ver uma das reféns, desesperada. Marcas ficaram nas janelas, pelo menos 9 tiros. Uma das balas atingiu o ônibus estacionado ao lado. 2 homens ficaram feridos e foram socorridos. Eu estava na passarela quando um rapaz sacou a arma e começou a trocar tiro e baleou o rapaz e entrou dentro do ônibus. Eu tenho 2 amigos que estão dentro do ônibus. É aquele ônibus azul ali, ó, bem no meio, naquela plataforma central ali. Para evitar outros incidentes, equipes do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, esvaziaram a rodoviária. Os policiais, então, estão tentando esvaziar, inclusive o hall de entrada da rodoviária. Isso é para a segurança das senhoras e senhores. Segurança em primeiro lugar. Mais uma equipe do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar acaba de chegar aqui na rodoviária. Os policiais entraram por este portão aqui e se posicionaram bem perto do ônibus, que está a poucos metros de onde nós estamos. A Companhia de Intervenção Tática do BOP começou as negociações. Em vários momentos, os policiais usavam megafone. 2 horas depois, às 5 da tarde, o sequestrador atirou de novo, agora contra os policiais. Desta vez, ninguém foi atingido. Segundo a polícia, o bandido estava com uma pistola e um celular. Ele ofereceu resistência, inicialmente não queria falar, mas a gente está trabalhando para isso. Policiais militares de 3 batalhões fizeram um cerco no entorno da rodoviária. Um dos feridos pelo sequestrador é o funcionário da Petrobras, Bruno Lima da Costa, de 34 anos. Ele levou 3 tiros que atingiram o pulmão, o baço e o coração. Ele foi operado no Hospital Municipal Souza Aguiar e o estado de saúde dele é considerado muito grave. Já recebeu 6 bolsas de sangue e é um paciente em estado grave, mas está sendo operado, a gente espera que ele consiga sair bem. O outro ferido com estilhaços foi atendido no posto médico do terminal e passa bem. A rodoviária fica no centro do Rio. 30 mil pessoas circulam diariamente por lá. O trânsito no entorno teve que ser bloqueado e um grande congestionamento se formou. Depois de 3 horas, o BOP conseguiu que o sequestrador se entregasse e os reféns foram liberados. O sequestrador é Paulo Sérgio Lima, de 30 anos, que já tinha 2 passagens na polícia por roubo à mão armada. Os investigadores encontraram imagens dele no guichê comprando a passagem 40 minutos antes do horário da partida do ônibus. De acordo com as primeiras informações dos investigadores, o bandido estava fugindo do Rio. Segundo consta que nós apuramos, ele é morador da Rocinha, pertence a uma facção criminosa daquela região e por algum motivo estava fugindo do Rio de Janeiro. A suspeita que a gente tem é que ele tenha confundido algum passageiro com algum policial e aí teria se assustado e feito disparos. Ainda na rodoviária, os bombeiros fizeram o primeiro atendimento médico aos 16 reféns. A Mariana Queiroz está na delegacia para onde todos foram levados, inclusive os passageiros feitos reféns. Ela tem informações para a gente ao vivo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Os depoimentos ainda estão acontecendo aqui na delegacia, no centro da cidade. Algumas vítimas que prestaram depoimento já foram, inclusive, liberadas. Nesse momento, como vocês podem ver, o delegado responsável pela investigação está falando com os jornalistas. O sequestrador foi trazido para cá em um blindado da Polícia Militar, não deu qualquer declaração no momento em que chegou. Logo depois, o grupo dos 16 reféns também chegaram aqui na delegacia. Esse grupo chegou aqui na delegacia. O policiamento, inclusive, foi reforçado para que eles pudessem passar entre os reféns idosos e uma criança de colo. Bruno Lima da Costa Soares, a vítima que foi baleada durante esse sequestro, passou por uma cirurgia que durou mais de 5 horas e terminou agora há pouco. Ainda não temos atualização sobre o estado de saúde dele. Ele é funcionário da Petrobras e faz faculdade em Juiz de Fora. O ônibus utilizado nesse sequestro, ele já foi periciado e a polícia também já sabe que os disparos partiram de dentro do ônibus. Bonner e Renata. Mariana Queiroz, ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigada.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o Sport do Recife a 8 jogos sem torcida e multa de R$80 mil por causa do ataque de torcedores ao ônibus do Fortaleza 3 semanas atrás. Os vândalos de uma torcida organizada do Sport atiraram pedras e uma bomba caseira no ônibus depois de um jogo pela Copa do Nordeste. 6 jogadores precisaram de atendimento no hospital. A decisão foi em primeira instância. O Sport ainda pode recorrer. O Al Hilal, da Arábia Saudita, bateu o recorde mundial de vitórias em sequência no futebol masculino ao derrotar por 2-0 o Al Ittihad pela Liga dos Campeões da Ásia. O brasileiro Malcolm fez um dos gols. Foi a 28ª vitória seguida do time do treinador português Jorge Jesus. Neymar não jogou porque está machucado. O recorde anterior era do New Saints, do país de Gales. Bordadeiras do Rio Grande do Norte estão confeccionando o uniforme que a delegação brasileira vai vestir na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Desenha, costura, engoma, esquenta, corta. No passo a passo do bordado, todos os detalhes fazem diferença no resultado final. A linha, várias cores, né? E o capricho é o mais importante. Para quem segue o ofício, como manda a tradição, há também a crença de que o sentimento de quem borda vai parar na roupa. O segredo do bordado é o tempero do amor. É uma arte que vem de geração para geração, então a gente aprendeu a arte junto com o carinho das mães. Eis aí o ponto de partida dos uniformes, que logo serão vistos em uma das capitais da moda no planeta. Timbaúba dos Batistas está a mais de 7.000 quilômetros da França. E foram mulheres daqui que transportaram para as roupas dos atletas um pouco de Brasil. Pelas mãos das bordadeiras, onças, tucanos e araras vão ser exibidos aos olhos do mundo em Paris. No total, 80 bordadeiras trabalharam nas peças que serão utilizadas na cerimônia de abertura. Vivendo no semiárido do Rio Grande do Norte, todas se habituaram a uma rotina. Não costumam ver de perto quem de fato usa o que elas costuram. Uma realidade sacudida pela Bárbara Domingos, da ginástica rítmica. Ela já assegurou o lugar dela nos Jogos Olímpicos e foi a primeira atleta da delegação a ter acesso aos uniformes. Bárbara ganhou o direito de ver roupas e enxergou as histórias humanas por trás dos tecidos. Cada momento que eu olho aqui eu tô ficando emocionada, porque a gente vê quanto é cada detalhezinho, né? E preparado pra gente para um momento tão especial. Nada melhor, então, do que receber o produto final de quem se dedicou tanto ao projeto. Você vai levar todas as energias das bordadeiras. Isso é uma tradição e você vai ser campeão. As peças são todas feitas com matéria-prima reciclada. Saia branca para as mulheres, calça branca para os homens, camisetas nas cores da bandeira brasileira e jaquetas jeans com os bordados artesanais nas costas. 165 brasileiros já estão classificados para vestir os uniformes, mas a produção continua porque esse número pode chegar perto de 300 até o início das Olimpíadas. Vale lembrar que os atletas vão usar essas roupas num desfile diferente, nada de caminhar em estádios. Os competidores vão ficar em barcos, navegando pelo rio Sena, com espectadores às margens. É em 26 de julho. Para as bordadeiras, já está marcado no calendário. Um dia de compromisso inadiável. Ficar em frente à televisão e não sair nem um minuto. Perfeito, Imagina a emoção delas. A propósito, Renata, você lembra como a gente estava quando o Jornal Nacional inaugurou esse cenário aqui? Lembro. Orgulhosos, felizes e um pouquinho nervosos. Um pouquinho nervosos. Você em casa talvez não imagine, mas quando a gente muda de cenário, dá um friozinho na barriga, isso é natural. Agora, a partir dessa noite, os telejornais da Rede Globo apresentados em São Paulo vão inaugurar cenários novos. É o Hora 1, é o Jornal Hoje e é o Jornal da Globo. E como o primeiro a estrear é o JG, quem vai falar dessas novidades para a gente agora é a nossa colega Renata Lopretti. Renata, boa noite. Eu preciso perguntar a você, está com aquela sensaçãozinha de borboletas no estômago?
Muitas borboletas bem coloridas, sabe como? Bonner, boa noite a você, a Renata e a todos. Você sabe melhor do que ninguém, Bonner, como eu gosto de uma tela para nos ajudar a contar uma história. Então, olha só a alegria. Eu estou aqui abraçada por uma mega tela de LED com quase 3 metros de altura e 15 metros de uma circunferência que envolve quase todo o novo estúdio. Para inserir informação neste espaço, nós temos à mão também recursos de realidade aumentada. Tudo isso é lindo e inovador, mas o principal para mim e para toda a equipe do Jornal da Globo, que está neste momento trabalhando bem aqui do outro lado da mega tela, é que a beleza e a inovação estão a serviço da notícia. Foi tudo concebido e desenvolvido para integrar os elementos da notícia. Os relatos dos repórteres, os gráficos que situam os dados, o olhar do especialista, a minha tarefa de amarrar isso tudo. E assim oferecer ao público, que é quem dá sentido ao nosso trabalho, uma experiência de notícia mais imersiva, que ajude a fazer conexão entre os fatos e a extrair a importância deles. Eu preciso te contar também, Bonner, que junto com a Casa Nova vai estrear a marca nova do JG, pensada para traduzir todas essas mudanças e também marcar a nossa identidade. Muito obrigada a você e a Renata por receber o JG no JN. Depois eu vou querer saber da resenha de vocês. Então, o Jornal da Globo é o jornal do... Vamos falar um pouco mais disso, não é isso que você tem repetido? Primeiro, parabéns pelo cenário novo. Aliás, os parabéns valem também para a equipe do Hora 1, para a equipe do Jornal da Globo. Segundo, eu tenho que te dizer que daqui por diante vocês começarão a ter que apresentar esse cenário para os visitantes encantados. Isso acontece muito aqui no JN, né, Renata? É isso, é verdade, porque estúdio bonito é para se ver na televisão e também pelas visitas que aparecem aí na redação. Né? É isso, é uma atividade a mais. E eu vou ter que mudar um pouco o nosso discurso, porque quando tem visita aqui, a gente sempre diz, esse aqui é o cenário mais bonito de telejornalismo do mundo. Agora eu vou Temos concorrência agora. Eu vou ter que relativizar. É um dos. Parabéns, Renata. Boa noite. Obrigado. Parabéns, Xará, pelo estúdio novo. Obrigada, Xará. Muito obrigada. Boa noite a você e a todos. É isso. Então tá combinado. Depois do paredão do BBB, hoje tem o telão do JG. Boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã.